Fala pessoal, tudo bem? A paz de Cristo. Vamos a mais um vídeo aqui, dando continuidade ainda à criação, ainda ao Gênesis no caso, né? A criação já foi ali, mas falando sobre o Gênesis. Falei ali sobre o Gênesis, um pouco de forma muito resumida, né? A ideia aqui é fazer vídeos curtos, né? Então em pouco tempo eu não posso dar todo o contexto ali bíblico descrito no Gênesis. Então se você tem vontade de aprofundar os assuntos, leia a Bíblia, já é um bom momento para exercitar a leitura bíblica, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Então falei lá sobre a criação, falei um pouco sobre a questão do atual, né? Do século XXI aqui, no qual nós vemos essas teorias, descobertas científicas e como nós devemos assimilar isso de fé e razão. E agora eu quero continuar aqui a história ainda de Adão e Eva. Nós vimos, né, no primeiro vídeo da criação, que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E que eles foram criados, né, no chamado estado de graça original. Deus, quando cria Adão e Eva, Deus os cria nesse chamado estado de graça original. E Adão e Eva, como sendo os primeiros pais, eles deveriam passar esse estado de graça original para toda a sua descendência. Só que, como eles desobedeceram a Deus, eles perderam esse estado de graça original. E nós vimos lá que eles se escondem. Olha só o que o pecado faz com o homem. O homem se sente nu, né? Ele perde aquele revestimento que eu comentei, né? Da graça que eles eram revestidos, perdem aquela graça original. E o homem se sente nu, então o homem se esconde de Deus, fica envergonhado. Olha o que o pecado faz com nós, né? E este pecado, né, que o homem contrai pela sua desobediência, o homem e a mulher, ele agora é passado para geração em geração. Este é o pecado original que é passado para toda a humanidade, né? Todos os homens, todos sem exceção, né, não sem exceção, com exceção da Virgem Maria, que foi concebida sem a mancha do pecado original, nós vamos ver em algum outro momento, né? Maria foi preservada da mancha do pecado original, né? Com exceção dela, né, nós, todos os outros homens, fomos manchados, recebemos como herança de Adão e Eva justamente este pecado original, dessa desobediência que eles tiveram com Deus. E aí, né, continua ali então a narrativa do Gênesis. Adão e Eva se unem, né, os dois têm relação e eles têm um filho, né, chamado Abel, depois outro filho chamado Caim, né. Não lembro exatamente a ordem, qual é o mais velho, qual é o mais novo, mas eles têm Caim e Abel, são dois filhos. E para vocês terem noção, né, continua ali a narração do Gênesis, né, eu não contei ali com detalhe, mas se você leu ali a narrativa do Gênesis, eu recomendo que leiam para pegar os detalhes, né, já que aqui o vídeo é curto, eu não posso passar todos os detalhes. A partir do momento que o homem desobedece a Deus, agora ele passa a ter que trabalhar para, com o seu suor, tô suando aqui, tá um pouco calor, né? A partir do seu suor, do seu trabalho, ralar ali, né? O homem tem que tirar o seu sustento. Por quê? Vejam só. É fácil notar, se a gente olhar para a natureza, ou mesmo aqui na região onde você mora, que tem pássaros, tem os animais que vivem, e o próprio Cristo vai dizer que Deus não deixa de dar o alimento que eles precisam. Eles têm todo o alimento, ele veste os animais com seus pelos ali, com a pena, as plantas, né? Deixa elas todas bonitas, os jardins. Deus dá tudo isso, não falta nada para eles. E eles, sendo seres inferiores, né, são capazes de receber tudo isso, que dirá nós homens. Deus não, que somos a imagem e semelhança de Deus, Deus também não nos daria tudo? Sim, e Deus deu tudo, deu paraíso, entregou nas mãos de Adão e Eva. Só que eles o rejeitaram, não quiseram, preferiram desobedecer a Deus. E aí Deus fala que agora, pelo próprio esforço deles, eles teriam que tirar o seu sustento, né? Porque eles rejeitaram tudo que Deus deu para eles, toda a graça que Deus deu para eles. E aí,
né? Então, a partir daí, o homem começa a ter que colher, trabalhar a terra, enfim, todo mundo sabe, acredito que saibam, né? Que a gente precisa trabalhar a terra para que possa plantar, preparar o solo, enfim, todo aquele trabalho para que o fruto cresça, germine, enfim, né? E aí os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, saíram para o campo, né? Para poder justamente fazer a colheita ali, né? Dos alimentos. E ao final disso, Caim e Abel ofertaram a Deus o melhor que eles tinham para oferecer. E por algum motivo, não sei se por mais capricho ou por um melhor trabalho, por algum mérito, a oferta de Abel agradou mais a Deus do que a de Caim. E nesse momento, né, Caim sentiu inveja do seu irmão. Olha só, né, o mal que já começa na cabeça ali do filho de Adão e Eva, que deveria receber a graça, mas ele recebe a desgraça, né, desgraça no sentido do pecado original. Em vez de passar a graça de Deus adiante, Adão e Eva começam a passar agora essa falta da graça de Deus para as suas gerações futuras. Então Caim começa a maquinar dentro de si essa inveja, né? Deus preferiu a oferta de Abel do que a minha. E Deus percebe que Caim está ali cultivando dentro dele essa maldade e fala para Caim, cuidado, né? Que o pecado está à tua espreita, mas você deve dominá-lo. Olha o que Deus fala para ele, deve dominá-lo. Só que, pensa, se os pais desobedeceram a Deus, né, e foi passado para os filhos justamente essa questão da desobediência, não foi diferente. Caim, ao invés de escutar a Deus, de dominar aquele desejo que tinha dentro dele da inveja, ele prefere não dar ouvidos a Deus. E o que Caim faz? Num momento ali de fúria, vai e mata a pedrada o seu irmão, né? E para resumir a história aqui, a partir daí o mal só cresce no mundo, né? É daí para pior, né? Então o mal vai crescendo, 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 cresce de tal forma, né, que a maldade chegou num ponto assim absurdo. No livro do Gênesis vai dizer que os homens tomavam todas as mulheres para si, qualquer uma, né? Viviam como animais, como bicho, né? Só para vocês terem noção, tem ali lá, muito mais à frente a questão de Sodoma e Gomorra, né? Onde os homens ali também viviam as maiores barbaridades, viviam como animais, já estava assim um negócio absurdo. Para vocês terem noção, os anjos que chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, adentram a cidade, o povo vem correndo atrás deles, porque o povo quer ter relação sexual com os anjos. Olha que ponto chega a maldade do ser humano, o absurdo, né, que chega ali. Então era isso que vivia, ou até pior, as pessoas ali, né, esses que descenderam aí de Caim para frente, né? A maldade só se espalhou pelo mundo. E aí, né, Deus vê que a maldade está de tamanho assim absurdo. O homem já perdeu totalmente, parece que perdeu a humanidade, né? A sanidade do homem ali foi embora, né? Parece um pouco que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente vê aí as loucuras que a gente vê, parece que está chegando já nisso novamente, né? Então nós vemos que a partir de Caim, toda essa maldade vai acontecendo. Só que Adão e Eva se unem novamente e tem um outro filho chamado Sete, né? E Sete, depois que Caim ele peca, ele se afasta dos pais, se afasta de Deus, né? E a maldade só cresce, vai só crescendo. Só que se por um lado a maldade cresce, por um outro, esse filho de Adão e Eva, Sete, ele é um homem temente a Deus. E a descendência dele é uma descendência de pessoas que buscam a Deus, que não espalham a maldade, mas de alguma forma, mesmo com a natureza ali decaída, eles vivem o bem para Deus, vivem para Deus, né? E aí da descendência de Sete, nós temos ali Enoque, né? E Enoque foi um homem justo, justíssimo, ele andava com Deus, tanto que Enoque narra ali o Gênesis que ele foi levado para o céu vivo. Nós temos 3 personagens
descritos dois descritos na Sagrada Escritura e um por tradição que foram direto para o céu. Um é Enoque, né? Acabei de falar, ele andava com Deus e subiu direto para o céu, corpo e alma. Elias, que subiu uma carruagem de fogo, esses dois estão nas Sagradas Escrituras. E um por tradição, que é Nossa Senhora, né? Sendo mãe de Deus, ela foi levada ao céu de corpo e alma. Né? Então Enoque, que vem dessa descendência de Sete, foi um homem justíssimo, andava junto com Deus. Da descendência de Enoque, né, que vem de lá de Sete, nós temos Matusalém. Alguns já devem ter ouvido falar de Matusalém, que viveu muitos anos, 900 anos, né? Tanto que quando uma pessoa vive muito, está parecendo Matusalém, enfim, né? Não sei quem conhece essa brincadeira que o pessoal costuma fazer. Mas nós vemos que tem essa linhagem desses que buscam a Deus, que amam a Deus, que não espalham a maldade, mas que justamente buscam viver uma vida em Deus. De Matusalém nós chegamos a Noé. Na época de Noé, foi justamente essa época que eu falei que as coisas desandaram totalmente. Então Deus pede para que Noé se junte, ele e sua família, construa uma arca, junte todos os animais, porque ele vai mandar um dilúvio sobre a terra para acabar com esta maldade que o homem acabou causando. O homem que Deus cria para cuidar do paraíso, destrói toda a terra e destrói a si mesmo. Né? Então Deus manda o dilúvio e salva Noé e sua família com os animais para começar uma nova etapa, uma nova era, uma nova aliança, uma aliança que Deus fará com o homem. Né? Então vem o dilúvio passa e da arca desce Noé e seus filhos. Né? Lembrando aqui que eu estou falando tudo muito resumido, tá? Recomendo novamente que leiam ali o Gênesis para poder, se quiser aprofundar o conhecimento, né? Bom, passado o dilúvio, Noé desce da arca. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Desses 3 filhos, né, de Noé, Noé dá bênção a 2, a Sem e a Jafé. A Cã, né, Noé não abençoa. Por quê? Porque ele comete um pecado grave, gravíssimo contra o pai. Né? Depois leiam lá na Bíblia para saberem os detalhes, né, se quiserem. Então, dos 2 filhos, Sem e Jafé, que eles recebem uma bênção, de Sem vai sair a descendência que chegará até Abraão, a chamada descendência da fé. De Jafé vai sair a descendência lá distante dos jônios, os primeiros, lá na Grécia, né? Os primeiros filósofos, Tales de Mileto, os jônios, enfim, todos esses aí descendem longínquamente ali dos filhos de Noé, de Sem, de Jafé, desculpa. Teremos os jônios e a partir deles, né, dos jônios, nós chegaremos à filosofia grega que vai se dar ali em Sócrates, Platão e Aristóteles, né, tal qual conhecemos hoje. Então temos de Sem a linhagem que chega até Abraão, a linhagem da fé, e de Jafé nós temos a linhagem da razão. Tá vendo? Fé e razão, fé e ciência, os dois se perderam, né, pela desordem, pela desobediência de Adão e Eva, mais ainda com o pecado que se espalhou pelo mundo, e Deus resgata novamente ali pela descendência dos filhos de Noé, de Sem e de Jafé. De Cã vai descender as maiores maldades no mundo até chegar ali em Sodoma e Gomorra. Tá bom? Então isso é o que eu tinha para falar. Fica como um complemento para o vídeo anterior. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe.